Mas a verdadeira mensagem, a verdadeira visão, ela traz fruto. Graças a Deus que eu tenho pessoas que têm a visão, que receberam a visão e que estão dando frutos. E esse eu quero mostrar, eu gosto de mostrar para as pessoas. Mas ele utiliza-se dos ensinamentos, das grandes riquezas que ele aprende aqui, que ele aprende com o judaísmo, que ele aprende com a cultura judaica, porque aqui a pessoa aprende mesmo. Aprende como é que o judeu faz, aprende como é que o judeu estuda, aprende como é que o judeu ora, aprende como é que o judeu trata a Deus, aprende como é que o judeu trata as outras nações, aprende como é que o judeu vê a pessoa do Messias, vê o Espírito de Deus, vê a escatologia, vê o passado. Aqui ele aprende. Mas ele usa isso tudo para melhorar a sua qualidade de vida e de relacionamento com Deus. Ele usa isso como um catalisador na caminhada dele com Deus. Ele aplica os conhecimentos adquiridos para se tornar um discípulo melhor, aprendendo e compreendendo as Sagradas Escrituras. Nós vamos lançar aqui em setembro um livro chamado Tesouros Ocultos. Um livro escrito pelo rabino Joseph Shulam que ensina os métodos de estudo judaicos milenares. Nós vamos lançar esse livro aqui, em português, inédito. Vai dar o conhecimento claro e simples de como os judeus estudam a Bíblia desde os dias de Moisés. Isso, nas mãos de uma pessoa que quer aprender, que quer buscar Deus, é uma maravilha. Nas mãos da primeira, da segunda, da terceira semente, é um pouco complicado. Mas nós vamos providenciar isso. Vamos lá. Como consequência dos frutos produzidos, ele acaba conhecendo melhor a Deus, o caráter de Deus e os princípios de Deus. Preste atenção nesse tópico. O pessoal que está em casa também, projeta aí para o pessoal de casa ler. Esse tipo de crente, é o quarto, ele pode ser judeu ou não. Ele mantém-se como ele foi chamado. Mas ele entende Israel e o povo judeu como nação escolhida por Deus. Ele entende a sua posição como enxertado na oliveira, participante das bênçãos de Abraão mediante a fé e a obediência aos mandamentos de Deus através de Yeshua. Ele entendeu a figura geral da coisa. Ele aprende e se fascina com a Torá e com os métodos de interpretação judaicos, crescendo em fé e em conhecimento de Deus. Você aprende a conhecer a Deus. Ele não se julga melhor do que ninguém. Atenção nisso aqui. Porque às vezes a gente vê tipos de pessoas, número 4, ele ama a Deus, mas ele acaba caindo nesse tópico aí. Ó. Qual é o tópico? Essa pessoa ela não pode se julgar melhor que ninguém. Antes, ela procura demonstrar com a própria vida e testemunho os benefícios de se estar nessa visão. Considerações importantes para a gente fechar nosso estudo de hoje. Eu não estou pregando, estou ensinando. Não sei se vocês notaram uma diferença. Há uma grande diferença. Todos os 4 tipos de crentes ou de sementes são pessoas que ouvem a mensagem. Mas nem todas vão responder à mensagem. O 4º tipo de crente, aquele que busca a Deus em primeiro lugar, ele produz frutos. Mas como eu disse aqui, ele também não vai produzir todo mundo da mesma forma. Isso eu quero que vocês entendam essa manhã. Eu deixei o melhor para o final. O último vai ser o melhor. Mesmo quem está produzindo fruto, não está produzindo em escala semelhante. Temos que entender que uns produzem a 100, outros a 60, outros a 30. Mas todos estão produzindo de alguma forma. Até mesmo na visão da restauração, há espaço para diversidade. Olha, uniformidade é do diabo. Uniformidade é do diabo. Unidade é de Deus. Unidade é quando você tem elementos diferentes unidos por um elemento maior. Uniformidade é todo mundo fazendo a mesma coisa. Isso é do diabo. Nenhuma ocasião na Bíblia Deus planejou o seu corpo para ser todos iguais.
várias alegorias na palavra. A que se assemelha a igreja? A um corpo. Um é cabeça dos membros, mas os membros são divididos. Tem o braço, tem o dedo, tem a mão, tem o joelho, tem a perna, tem o pé, tem a orelha. São vários ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E esses ministérios, às vezes, estão produzindo de escala em escalas diferentes. Aqui, ó, este aspecto não deve diminuir nem prejudicar o nosso relacionamento com irmãos e comunidades que estão em diferentes processos de compreensão e aplicação da visão. Aqui eu estou abordando, para finalizar, irmãos arredios em relação à igreja. Não fique arredio. Eu vou explicar por quê. Você não deve também se preocupar com o primeiro tipo de crente, o doidão lá, o descompromissado, o alienado, nem o ultra-religioso. Você não deve se preocupar com aquele que fica o afoito. Você nem deve se preocupar com aquele que busca o judaísmo da coisa. Por quê? Porque, irmão, esses elementos, eles vão surgir naturalmente no nosso meio. Não tem como extingui-lo daqui, extraí-lo daqui. Ele vai crescer normalmente. Como no mesmo capítulo de Mateus 13, a parábola do joio e do trigo, esse joio ele cresce junto. Mas chega uma hora que é a hora da ceifa. Aí ele cai fora. Ele não aguenta. Ele é ceifado. Ele é ceifado. Né? Então não preocupe muito com esse elemento, não. Deixe que Deus cuida dele. E essa é a oração da casa aqui. Aqui não tem briga, não tem bate-boca, não tem nada disso. Deus é o semeador. E ele tem uma foice desse tamanho na mão. E quando ele bem aprover, ele vai ceifar. A briga não é minha, a briga é dele. E tem funcionado até hoje. Devemos também ter sabedoria em relação aos que ainda não receberam. Atenção a isso, hein? Em relação às comunidades, aos homens de Deus, às igrejas, aos pastores, aos movimentos, que não receberam ainda a visão. Às vezes ele recebeu, mas ele ainda não entendeu direito isso aí. Mas essas pessoas, apesar de esse grupo aqui específico que não recebeu a visão, eles seriam uma quinta semente. O que é a quinta semente? É a semente que caiu no solo, só que ela está demorando mais para germinar. Ela fica ali. Qual que é essa quinta semente? É o sujeito que você falou para ele, ele entendeu, ele achou aquilo interessante, ele começou a ler aquilo, só que ele quer tempo. Ele precisa de tempo. Igrejas que pedem um tempo. Eles querem ter um relacionamento. O que são essas pessoas, esses grupos, essas igrejas? São pessoas que não declaram guerra a você. Mas também não vai ainda andar junto. Mas ele não é seu inimigo. Nós temos muitas igrejas nessa característica, nesse estágio. São pessoas amigas, pessoas que respeitam, pessoas que viram que o negócio é de Deus. Mas a pessoa ainda está naquele processo de degustação. Ele está ruminando aquilo ainda. Né? São pessoas ponderadas, são pessoas que têm uma multidão atrás dela. Não pode entrar em qualquer coisa. Então você tem que ter paciência. E não decretar guerra. Se o sujeito não quer ser inimigo, não seja inimigo dele. Gente, essa palavra não é pregada no meio cristão. Mas Jesus deixa isso bem claro. Lá em Lucas capítulo 9, quando chega lá os discípulos, falam assim,